Olá pessoas, eu sou Cícera Maria, sou mediadora de leitura e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma escritora brasileira maravilhosa chamada Carolina Maria de Jesus, que dentre vários livros escreveu esse, que foi um diário, que tornou-se muito conhecido no Brasil, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E para que vocês se interessem, sintam-se ainda mais estimuladas à leitura, farei uma breve apresentação de quem foi Carolina Maria de Jesus, onde viveu, o que pensava, o que ela produziu mais, além de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Porque eu lhes digo, a Carolina foi uma mulher muito talentosa. Carolina Maria Jesus foi uma escritora brasileira que nasceu em 1914 e faleceu em 1917. Nasceu na comunidade rural, no interior de Minas Gerais, e anos mais tarde mudou-se para a favela do Canindé, em São Paulo. Tornou-se catadora para sobreviver. Nos cadernos que encontrava no lixo, passou a registrar seu cotidiano e a anotar seus sonhos e suas reflexões, principalmente sobre as desigualdades sociais. Foi assim que se revelou escritora. Sua obra, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960, é considerada uma pérola da nossa literatura. Carolina era uma mulher negra, de pouca escolaridade, mas que escreveu muito, escreveu diários, poesias, contos e foi também cantora, gravou inclusive um disco. Então, neste momento, eu apresentarei para você para vocês que estão aí, um pouco da obra Quarto de Despejo, a obra que ficou mais conhecida da Carolina Maria de Jesus, mas como eu lhes disse, ela escreveu, produziu, cantou várias outras artes. E a Carolina chegou até os dias nossos, porque um jornalista paulista chamado Audálio Dantas foi visitar, foi fazer uma reportagem na favela do Canindé e encontrou Carolina junto com os seus diários, os diários que ela escrevia praticamente todos os dias, com exceção de quando ele tinha um problema muito sério de saúde, ou se não pela sobrevivência, em busca de alimentos para ela e a filha e o filho. A primeira edição de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi em 1960 e tem uma característica muito interessante nesse livro, porque o Audálio, junto com a publicação, foi preferido que não houvesse alteração na ortografia, na gramática, na escrita da própria Carolina. Então, quando vocês tiverem acessarem o livro, porque vocês podem acessá-lo através da internet. Para quem estiver vendo esses anúncios, essa chamada, vocês podem acessar através do canal do YouTube da Aula em Casa, que na descrição dessa nossa fala, dessa nossa conversa, tem links que vocês podem ter acesso ao livro, esse Quarto de Despejo, mas também o disco, que na década de 1960 a Carolina cantou, produziu. Também tem documentários, tem lives. Então, só para vocês terem uma ideia básica de como a Carolina foi e é ainda importante para a história da literatura e da arte brasileira. No entanto, infelizmente, apesar de o seu livro fazer muito sucesso, este livro daqui fazer muito sucesso, na década de 1960, que a Carolina
também veio a Caruaru fazer o lançamento de quarto de despejo, viajou por vários lugares do país. Ela morreu em 1977, pobre, certo? Então, esse é um dos elementos, né, da vida, né, da Carolina. Ainda, né, na descrição do vídeo do YouTube, vocês encontram o link de uma live realizada em 2020 pelo coletivo A Literatura Também Tem Pele Preta, que foi mediada pelo poeta caruaruense Fael Bezerra, e que nessa live recebemos a filha de Carolina Maria de Jesus, a Vera Eunice. A Vera Eunice, que aparece muitas vezes aqui nas narrativas de quarto de despejo. E essa live foi com a Vera Eunice e também com a poeta Conceição Evaristo. Então, acessem o YouTube, vejam a descrição, e lá na descrição, além, né, do link para o acesso a essa live, vocês podem acessar ao disco, a outros livros, documentários, vários materiais, certo? E mais, essa, né, foi a obra, né, Quarto de Despejo, a obra que ficou mais conhecida da Carolina Maria de Jesus, mas ela escreveu várias outras, como Diário de Bitita, Casa de Alvenaria, né, poemas, né, vários poemas. Então foi uma escritora assim maravilhosa e desafiante. E é por isso também que nós fazemos um chamado para que vocês se desafiem a escrever. Nesse momento que a gente vive de tantas incertezas, né, de tantas provações, que você que está aí nos vendo, jovem, adolescente, adulto, também crie as suas formas de externalizar, né, as suas emoções. Assim fez Carolina Maria de Jesus. E nesse sentido fazemos o convite, né, a Prefeitura de Caruaru, em convênio com a Universidade Federal de Pernambuco, está com um edital para publicação de um livro. E o título, né, o tema do livro é Vozes das Juventudes Caruaruenses, escritos sobre a pandemia do coronavírus. E nesse edital, que está tanto na descrição também do YouTube do Aula em Casa, como no Instagram, na bio do Instagram do Aula em Casa, vocês têm todas as datas, critérios, e aqui já digo um dos critérios. Para submeter o seu texto, que pode ser poema, pode ser carta à sociedade, pode ser, né, literatura de cordel, para nós que somos aqui caruaruenses, a pessoa precisa ter, um dos critérios ter entre 12 e 21 anos. Mas, para mais informações, a gente convida e provoca você que está me vendo, que está nos vendo, a acessar o link que tem o edital nesses canais que eu já citei, tanto na bio do Aula em Casa, do Instagram, quanto na descrição do canal do YouTube, também do Aula em Casa. E se joga, vai escrever, vai colocar, né, esses sentimentos, tudo que te mobiliza nesse momento, que é um momento histórico, afinal é um momento que estamos nós aqui vivendo e fazendo história. Nessa nossa quarta sessão de apresentação da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, a brasileira, que viveu muito tempo na favela do Canindé, em São Paulo. A gente já fez, né, algumas referências em outras sessões sobre esse espaço que a Carolina viveu. E nessa sessão eu trarei, a partir do livro, a partir do diário, alguns trechos que a nossa autora descreve como são as relações, né, na favela, na periferia, quais são as privações, quais são as violências. Então, a partir, né, de agora, vou
apresentar para vocês a partir da narrativa, da escrita da Carolina, que em 19 de julho de 1955 escreve: estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas, aos que prevalecem do meio em que vive. Demonstram valentia para intimidar os fracos. A casa que tem 5 filhos e a velha é que anda o dia inteiro pedindo esmola. As mulheres que os esposos adoecem e elas, no penado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos, quando vê as esposas manter o lar, não saram nunca mais. Em 26 de junho de 1958, escreve: ouvi os boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do Estado, onde eles fizeram barracões sem ordem. Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do Estado, porque lá, quando chove, não há lama. Eles disseram que vão construir um parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tinha alvenaria e foi desocupado, desapropriado. E agora, o Zé Povinho está construindo barraco. Volto aqui a fazer o convite, o chamamento, para que vocês se desafiem a escrever as experiências que estão vivendo nesse momento histórico. No início desse nosso encontro de hoje, eu fiz referência a um edital chamado Vozes das Juventudes Caruaruenses, escritos sobre a pandemia do coronavírus. E esse edital, que está aberto para jovens de 12 a 21 anos, está na descrição do canal do YouTube do Aula em Casa e também na bio do Instagram, também do Aula em Casa. E eu penso que a gente precisa se provocar a fazer também coisas semelhante ao que Carolina Maria de Jesus, que é a autora, a escritora que a gente vem conhecendo um pouco, né, durante essa semana, durante esses dias. Né? A Carolina viveu um tempo, né, de adversidades, né, num lugar, né, difícil de se viver, passando privação e fome. Né? No entanto, e em várias partes, né, do texto, do livro, ela destaca que a escrita era o que fazia com que ela tivesse, inclusive, desejo de levantar, né, mesmo no frio, né, intenso, forte de São Paulo, quando ela saía para catar papelão, para buscar alguma forma de levar alimentos para a filha e para o filho. Então, são tempos também intensos que vivemos nós, jovens, desse período, desse tempo, que vivemos uma pandemia, tudo muito inesperado, tudo de incerteza, mas uma certeza que temos é que estamos aqui e as formas que formos criando para nos expressar são formas que valem a pena. Então, convido você, mais uma vez, a acessar o edital e se provocar a escrever. Lá no edital estão as várias formas que você pode expressar seus pensamentos. Literatura de cordel, poema, carta à sociedade e várias outras possibilidades. Então, te achega e escreve.